É um privilégio estar aqui. Agradeço primeiramente ao nosso Deus, ao nosso pastor Alexandre Gama, para estar aqui à frente trazendo mais uma palavra abençoada à igreja. Deus falou tremendamente comigo enquanto eu estava preparando a pregação de hoje. E eu creio que hoje é dia de nós segurarmos a mão de Jesus e sairmos daqui caminhando junto com Ele. Amém? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não, né? Só a Ju e o Ian. Ju, nós estamos com saudade. Muito bom ter você aqui. Amém, igreja. Nosso pastor pediu para avisar por que ele não está aqui hoje. Ele está pregando na Igreja dos Macacos. Com certeza vai botar aquela comunidade abaixo também, com o fogo santo do Senhor. Amém? Vou pedir à amada igreja que abra as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 33. Mateus, capítulo 14, versículo 33. Conforme forem achando, podem se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Mateus 14, versículo 33, versículo de abertura desta pregação. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, obrigada, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui reunidos mais esta noite. Obrigada, Senhor, porque nós tivemos coragem de estar aqui. Muitos estão cansados do seu trabalho, do seu dia corrido, mas nós estamos aqui sedentos, Deus, sedentos por ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Tira todo pensamento contrário a Ti, Senhor. Tira tudo que não provém de Ti, Deus, que caia por terra em nome de Jesus e que nós tenhamos apenas foco no que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Tragam aqueles que estão a caminho em paz, em segurança, Deus, e tira-nos tudo que não provém de Ti, que o nosso foco esteja apenas em Ti, Deus. Usa-me conforme o Seu querer, que eu seja Sua boca aqui neste momento para falar à Sua igreja, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vamos retroceder um pouquinho, ainda no capítulo 14, versículos 22 e 23. Amém? Vamos ler os versículos 22 e 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Começando estes versículos 22 e 23, para nós entendermos um pouquinho mais deste contexto, desta história que eu vou falar esta noite. Nos versículos anteriores, lá no início do capítulo 14, houve a morte de João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus, teve uma morte muito difícil, muito triste, e por ser Jesus, com certeza ficaria triste com a morte de qualquer um. Mas com a morte do seu primo, porque Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele se sentiu muito triste, muito fragilizado. E, como podemos ver lá no versículo 13, que diz o seguinte: Jesus, ouvindo isto, ou seja, a morte do seu primo João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Jesus estava triste. Jesus estava com seu coração triste pela morte de um ente querido. Ele gostaria de estar em um local à parte para viver aquele luto, para orar ao seu Pai, como todos nós temos isso em nossa vida. Quando passamos por algum momento difícil, nós queremos nos isolar, nos colocar à parte, orar ao Senhor, conversar com o Senhor. Mas, continuando o versículo 13, diz o seguinte: retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra.
Jesus era uma pessoa conhecida. Onde Jesus estava, as multidões o seguiam. Jesus gostaria de estar ali sozinho naquele momento, para orar ao seu Pai, para ter aquele momento de intimidade com Deus. Mas a multidão descobriu onde Jesus estava e foi até ele. Ou seja, Jesus não conseguiu ter este momento dele sozinho com o Pai. A multidão, onde sabia que Jesus estava, ia atrás e o seguia. Então Jesus abandonou este momento em que ele gostaria de estar sozinho com o Pai, vivendo o luto por João Batista, e ficou com aquela multidão. E ao longo dos versículos 14 até o 21, nós vamos ver a multiplicação dos pães e peixes. Todos conhecem, eu creio, esta passagem. Esta multidão cercou Jesus. Jesus fez multiplicar pães e peixes. E aí agora, no versículo 22 e 23, que eu acabei de ler, Jesus já havia operado milagre naquelas multidões, estava se despedindo daquelas multidões, pediu para os discípulos irem para o barco, continuarem o seu caminho, e ele, como diz o versículo 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Finalmente, Jesus conseguiu ficar sozinho. Estar sozinho é criar intimidade. Nós conseguimos ter intimidade mais facilmente com uma pessoa quando nós estamos sozinhas com ela. Nós estamos aqui reunidos num grupo de 20, 30 pessoas, nós temos intimidade mais com alguns, mais com outros. Por quê? Porque nós passamos mais tempo sozinhos com esta pessoa. Uma esposa com o seu esposo tem mais intimidade do que uma tia, uma avó. Por quê? Porque eles passam mais tempo juntos. Você tem mais intimidade com um amigo A do que o amigo B. Por quê? Porque você passa mais tempo junto com essa pessoa. E Jesus sentia essa necessidade de ficar sozinho para criar mais intimidade com o Pai. Jesus já tinha muita intimidade com o Pai. Afinal, como eu disse, ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele tinha muita intimidade com o Pai, mas ainda assim ele tinha essa necessidade de orar sozinho, de ficar sozinho com o Pai. E o que eu quero falar para a igreja esta noite é: tire um tempo para ficar sozinho com o Pai. Feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, fale para o Senhor aquilo que às vezes você tem vergonha de contar para alguém. Às vezes você tem até vergonha de compartilhar isso com quem você tem intimidade, mas com o Senhor você não precisa ter vergonha nenhuma. Porque mesmo se você não abrir a sua boca, Ele já sabe. Mas abra a sua boca, crie intimidade com o seu Pai, fique sozinho com Ele, isso é muito importante. Se até Jesus, que tinha uma intimidade com o Pai, creio eu, muito maior do que a nossa, porque nós somos humanos, falhos e pecadores, tem essa necessidade de ficar sozinho com o Pai, que dirá nós. Nós também temos essa necessidade, nós ansiamos e devemos ansiar por ter essa necessidade de ficar sozinho com o Pai, porque Ele vai nos compreender muito melhor do que qualquer outra pessoa. E aí você pode virar para mim e falar: mas é quase impossível eu ficar sozinho. Imagina uma família, pai, mãe, filhos, a mãe cuidando do filho a todo momento, chega do trabalho, está em casa, tem o esposo, tem o filho, não tem o tempo de ficar sozinho. Você tem tempo de ficar sozinho. Quando você vai dormir, antes de você fechar os seus olhos, você está ali sozinho com o Pai. Quando você vai tomar o seu banho, você está sozinho com o Pai. Arrume um tempinho para estar sozinho com o Pai. Quando você está no ônibus a caminho do seu trabalho, você está sozinho com o Pai. Qualquer lugar é lugar, qualquer tempo é tempo para estar sozinho com o Pai. Abra o seu coração, não deixe isso se perder da sua vida. É muito importante você se comunicar com o seu Pai sozinho. É muito importante, sim, você estar junto, orar em família. Eu acho tão bonito quando eu vejo famílias se unindo dentro dos seus lares, orando juntos. Pai, filho, mãe, filho, esposo. Isso é muito importante. Mas é muito importante também que nós tenhamos momentos sozinhos com o Pai. Rasgue o seu coração. Qualquer oportunidade que você tem de estar sozinho com o Pai, ore para o Senhor. O meu trabalho, tem muitas pessoas a todo momento, um monte de gente entrando e saindo da sala a toda hora.
E aí, depois do meu almoço, eu sempre vou ao banheiro para escovar meu dente. E ali, naquele momento, 10 minutinhos que eu passo dentro do banheiro, eu sempre oro. Porque é o momento que eu estou sozinha. Ninguém está ali comigo. Estou escovando meu dente, estou orando ao Senhor. Arrume um tempo, você vai conseguir. Por mais que a sua vida seja cheia de afazeres, porque servo do Senhor geralmente tem muitos afazeres, né? A gente não para, a gente sai daqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo, vai para o trabalho, vai para casa, vai para a igreja. Mas a gente consegue sim arrumar um tempo de estar sozinho, criando. E isso que vai fazer crescer cada vez mais a sua intimidade com o Senhor. Quantas vezes nós oramos por dia? 1, 2, 3? Quantas vezes nós podemos ter a oportunidade de orar ao Senhor e nós não oramos? Aproveite estes momentos, mesmo que seja 5, 10, 1 minuto que seja. Vai ser o minuto mais precioso que você vai ter do seu dia. Porque vai ser o momento em que você está conversando e criando cada vez um laço maior com o Senhor. Amém? E nos versículos 22 e 23, como eu falei, Jesus conseguiu finalmente se desvencilhar das multidões, conseguiu finalmente por monte ficar sozinho e pediu que os seus discípulos fossem para o barco sozinhos, sem ele. Os discípulos foram para o barco e ele foi para o monte orar. Jesus, ele já sabia tudo o que iria acontecer naquela viagem daquele barco. As dificuldades, os problemas, os medos. Ele já sabia tudo que iria acontecer naquele momento em que os discípulos estariam sozinhos, sem ele ali fisicamente naquele barco. Mas ainda assim, Jesus os deixou ir sozinhos e foi para o monte. Ele não estaria ali presente fisicamente com os discípulos, mas ele não abandonaria nunca os seus discípulos. E ele continuaria no controle de tudo, mesmo não estando ali fisicamente com os discípulos naquele momento, mesmo ele sabendo que os discípulos iriam passar por dificuldades. Porque naquele momento os discípulos nem sonhavam do que iria acontecer naquela viagem do barco. Mas Jesus já sabia de tudo que iria acontecer. E ainda assim os deixou ir sozinhos. Jesus confiou nos seus discípulos. Ele confiou e os deixou ir sozinhos. Em determinadas situações das nossas vidas, Deus vai para o monte e fale para que nós entremos no barco sozinhos. Não tenha medo, não olhe para trás, porque ele pode não estar fisicamente conosco, mas ele não saiu do controle e o principal, ele confia em você. Quão bom é saber que Jesus confia em você, de deixar você ir sozinho no barco, porque ele sabe que ele está com os olhos sempre fitos em você, ele não vai perder o controle de nada, mesmo ele sabendo que às vezes nesse barco você vai passar por alguma situação difícil, mesmo ele sabendo que às vezes nesse barco você vai passar por situações de medo, não deixe de ir. Jesus está com você e ele confia em você. Não deixe de lado aquilo que Jesus está pedindo para você fazer sem ele, porque Jesus está confiando em você. Siga o que Jesus está pedindo para você fazer. Entre no seu barco. Mesmo você achando que Jesus não está indo com você. Ele não está indo com você fisicamente, mas ele está com você a todo momento. Não deixe de entrar no barco. Não deixe de acreditar que Jesus confia em você, porque ele está confiando em você. E se ele está te mandando ir para aquele barco, é porque ele confia em você, porque ele está no controle de tudo e porque ele sabe que vai dar tudo certo no final. Amém? Vamos continuar a leitura no versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí, Jesus no monte, os discípulos no barco, e aí começa o que os discípulos talvez tinham mais medo. Ondas fortes, ventos fortes, tempestade. E aí eu creio que talvez o primeiro pensamento que eles devam ter tido é: cadê Jesus que não está aqui comigo? Por que Jesus foi para o monte orar e não veio com a gente?
Jesus abandonou a gente, porque quando algo de ruim acontece na nossa vida, a gente sempre coloca a culpa em Deus primeiro. Deus não está vendo meu sofrimento? Deus não está vendo esse vento forte, essa tempestade, essa onda? Cadê Jesus que nos abandonou aqui no barco? E a gente esquece do que eu falei anteriormente, a gente esquece que Jesus confiou em você, a gente esquece que se Jesus mandou você ir é porque vai estar tudo certo. A gente esquece que mesmo se a gente passar por situações, Jesus está no controle. A gente de uma hora para outra esquece disso tudo. A gente é mais fácil colocar a culpa em Jesus que não está ali com a gente. Mas ele não saiu do controle. E aí os discípulos começaram a ficar com medo, porque eles estavam sozinhos no barco, eles estavam enfrentando tempestades, ventos, ondas, e estavam todos atemorizados, com medo, nervosos, ansiosos, murmurando provavelmente. E isso acontece muito em nossas vidas quando nós passamos por momentos assim como esses discípulos. Não sei qual é o barco que cada um está vivendo aqui, mas às vezes você pode estar passando justamente por esse momento de ventos fortes, de ondas fortes, de tempestade. Mas creia que se Jesus mandou você entrar nesse barco é porque ele está com você. Que se Jesus mandou você entrar nesse barco é porque ele confia em você. Que se Jesus mandou você entrar nesse barco é para você não murmurar. É porque você vai ter vitória no final. Amém? Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E aí, quando eu vi essa palavrinha, vigília, quarta vigília da noite, eu fui ler um pouco sobre isso, porque eu não conhecia muito o que era quarta vigília da noite, não é um palavreado muito comum hoje em dia. E aí eu fui descobrir que a quarta vigília da noite, ela geralmente acontece entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. É a última hora mesmo da noite. Existe a primeira vigília, a segunda, a terceira e a quarta. A quarta vigília da noite é mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. Ou seja, 3 e 6 horas da manhã, quando nós estamos dormindo no nosso sono, é justamente aquela hora em que o seu corpo está completamente descansado. Você já não tem muito controle sobre os seus braços, sobre as suas pernas. Você não tem muito controle sobre o seu corpo. É aquele momento da noite em que você talvez vire para um lado da cama, vire para o outro lado da cama e nem sinta. Porque você já está num repouso absoluto. Você já está naquele sono profundo. E no versículo 23, nós lemos que Jesus subiu ao monte e, caindo à tarde, ele ainda estava no monte. Ou seja, os discípulos foram para o barco no cair da tarde. E na quarta vigília da noite, eles ainda estavam no barco. No final da tarde, 5, 6 horas da tarde, foi a hora que eles entraram no barco. 3, 4 horas da manhã foi mais ou menos a hora que eles ainda estavam no barco. E Jesus ainda no monte. E aí você imagina, você num barco remando, 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 onda forte, vento forte, tempestade, murmuração, medo. Cadê Jesus que não está aqui, está no monte, não vem logo para cá? E aí, como lemos no versículo 25, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E aí eu quero falar um pouco sobre espera, sobre ansiedade, sobre paciência. Cadê Jesus que não vem resolver meu problema? Cadê Jesus que não entra no meu barco? Cadê Jesus que não vem andando sobre as águas para me salvar? Cadê Jesus que não cessa esse vento, que não acaba com esse deserto na minha vida? Cadê Jesus que não vem resolver meu problema? Eu já não tenho mais controle sobre os meus braços, sobre as minhas pernas. Eu já não aguento mais remar. Eu já não aguento mais o meu corpo, eu já estou cansado fisicamente. Eu já não aguento mais, e cadê Jesus? Mas na quarta vigília da noite, Jesus aparece. Porque o tempo de Deus é perfeito. E quando nós não temos mais controle da nossa situação, é aí que Deus entra com providência na nossa vida. Jesus deixou aqueles discípulos ficarem no barco até a quarta vigília da noite. E não foi por mal, porque Jesus não faz nada por mal.
é porque até a quarta vigília da noite aqueles homens conseguiam remar sozinhos. Depois da quarta vigília da noite eles já estavam cansados, fatigados, assim como acontece conosco. Existem determinadas situações da nossa vida que nós conseguimos ter o controle até determinado momento. Está passando por algum problema de enfermidade? Vá fazer exames, vá buscar um médico, vá se internar, vá comprar os seus remédios. Acabou? Não tem mais o que fazer? Chegou a quarta vigília da noite. É agora que Deus vai entrar com providência. Está desempregado? Coloque o currículo, acorde cedo, procure um trabalho. Não tem mais o que fazer? Chegou a quarta vigília da noite, agora Deus vai entrar com providência. Você está com problema no seu casamento, é muita briga, os seus filhos estão desviados, você está orando, você está clamando, não tem mais o que fazer? Jesus vai entrar com providência. Porque quando nós não temos mais o que fazer, é aí que Jesus entra com providência. E não podemos achar que ele chegou tarde demais, porque para Deus não existe isso, tarde ou cedo demais. Para Deus existe o tempo perfeito. E ali o tempo perfeito foi a quarta vigília da noite. E Jesus ainda foi andando sobre o mar. Aqueles discípulos, eles estavam com medo de quê? Eles estavam com medo do mar. Porque eles não estavam aguentando mais remar, eles já estavam sem forças, o vento não parava, as ondas estavam cada vez mais altas, mais fortes. Eles estavam com medo de afogar, eles estavam com medo daquela água, daquele mar. Eles estavam com muito medo. O mar era o que trazia medo para aqueles discípulos. E Jesus andou sobre o mar. Jesus andou sobre o problema. Jesus, nesta noite, está andando em cima do seu problema, para te mostrar que o seu problema não é nada quando ele está no controle. Ele anda em cima do seu problema. Ele está caminhando acima do seu problema. O mar era o problema daqueles discípulos naquela noite. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero te dizer que Jesus está acima do seu problema e que ele está entrando com providência nesta noite na sua vida. Amém? Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. E aí, os discípulos já estavam cansados, eles já não estavam aguentando mais estar naquele barco. Eles não sentiam mais as suas pernas, os seus braços. Eles estavam com medo de se afogar daquele mar, daquele vento, daquela tempestade. E aí tem aquele ditado popular que diz: nada está tão ruim que não possa piorar, né? E aí vem Jesus sobre as águas e eles acham que é o quê? Um fantasma. Já está tudo ruim ali no barco. E aí eles enxergam um fantasma. Piorou a situação, né? Mas quando Jesus está caminhando ao seu encontro, nenhuma situação vai piorar. Na vida do crente, este ditado popular não existe. Nada está tão ruim que não possa piorar. Muito pelo contrário. Na vida do crente é o seguinte: está ruim? Vai melhorar, porque Jesus está indo ao seu encontro. Está ruim? Vai melhorar, porque Jesus anda sobre o seu problema. Está ruim? Vai melhorar, porque o Deus Todo-Poderoso tem controle da sua vida. Está ruim? Vai melhorar, porque Deus vai entrar no seu barco. Está ruim? Confie, não creia que é um fantasma, não. É Deus entrando com providência na sua vida. É o sobrenatural do Senhor acontecendo. Jesus está andando sobre as águas, Jesus está andando sobre o seu problema. O seu problema não pode ser acima de Jesus. Jesus é que está acima de todo qualquer problema. Não importa o tamanho do seu problema, Jesus está acima dele. E outra coisa que eu quero falar para a igreja esta noite é o seguinte, que Deus falou muito ao meu coração: não acumule medos na sua vida. Nós somos humanos, nós temos medos, às vezes de coisas até bobas. Eu, pelo menos, tenho medo de barata. Tenho pavor de barata. É um medo mesmo. Fico nervosa, grito, choro. E nós já temos medos demais. Nós temos medo de morrer, medo de perder algum ente querido, medo de ser assaltado, medo de ficar doente. Nós já temos muito medo. Não acumule mais medos na sua vida.
Aqueles discípulos já estavam com medo daquela situação. Viu Jesus, achou que era um fantasma, ou seja, criaram outro problema, que na verdade não era problema. Não crie mais medos para você. Ontem estava acontecendo uma conversa lá no meu trabalho sobre o sequestro que teve ontem na Ponte Rio-Niterói. Nós sabemos que a nossa cidade está muito violenta. Mas se você criar mais um medo, você não vai sair de casa. Se você criar mais um medo, você não vai vir mais à igreja. Se você criar mais um medo, você não vai fazer absolutamente nada. Nós sabemos que está violento, sim. Nós sabemos que existem vândalos e bandidos e marginais a toda esquina praticamente. Nós sabemos, sim, que existem tiroteios, enfim. Todos moramos aqui, todos nós sabemos o que acontece. Mas nós não podemos mais criar medos. Nós não podemos... Claro que nós devemos ser vigilantes, orar, mas não se esqueça que os anjos do Senhor estão ao seu redor. Não se esqueça que Jesus está no controle. Não crie, não acumule mais medos. Como eu disse, é normal nós termos medos. Medos bobos, às vezes. Medos que Jesus entende por que você tem aquele medo. Mas não crie mais medos. Se afaste desses medos. Não crie mais problema. Esses discípulos colocaram medo e problema onde não existia. Tem gente que parece que gosta de criar problema. Tem gente que parece que gosta de criar medo. Eu não faço isso porque eu tenho medo disso. Não faço aquilo porque eu tenho medo daquilo. Não faço isso porque eu tenho problema nisso. Pare de criar problema. Foque em Jesus. Foque naquele que soluciona problema. Foque naquele que anda sobre o problema. Não foque em medo, não foque em problema. Foque em Jesus. Amém? Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Igreja, Deus está falando para você nesta noite. Não foque no seu problema. Tende bom ânimo. Não tema, porque eu estou acima de qualquer coisa. Não tema, porque eu estou indo ao seu encontro para solucionar o seu problema. Não tema, porque eu ando sobre o seu problema. Não tema se você está com problema financeiro, se você está com problema familiar, se você está com enfermidade, se você precisa de libertação do seu filho, se você precisa curar a sua doença. Não tema, tende bom ânimo. Não crie mais medos. Foque em mim, olhe para mim. Eu não sou um fantasma, eu sou Jesus. Aquele que vai salvar a sua vida, aquele que vai solucionar o seu problema, aquele que vai acabar com a sua enfermidade, aquele que vai te dar um emprego, aquele que vai cuidar da sua família, dos seus filhos, aquele que vai acampar os anjos ao seu redor para te proteger. Não crie mais problemas, não crie medos. Tende bom ânimo. Jesus está indo ao seu caminho. Não precisa ficar com medo. Amém? Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí eu já ouvi muitas pessoas falando mal de Pedro neste versículo. Porque parece não, na verdade Pedro estava meio duvidoso ali. Será que é Jesus mesmo? Será que é um fantasma? E aí soltou esse grito. Mas eu vejo isso como um grito de clamor, como um grito de esperança, como um grito de socorro. Se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro não hesitou em gritar, em clamar ao Senhor. Pedro não hesitou em pedir socorro. Às vezes nós gritamos tanto em nossa vida, né? Gritamos quando brigamos com o namorado, gritamos quando brigamos com o filho, gritamos quando perdemos a cabeça e briga com o pai, com mãe, grita quando vê uma barata. E aí, quando quer pedir socorro para o Senhor, não quer gritar. Grita, meu irmão. Fale com o Senhor, clame, ore, peça socorro, assim como Pedro. Senhor, se és tu mesmo, vem aqui, me salva. Senhor, se és tu mesmo, me ajude. Senhor, clame ao Senhor, peça socorro, peça ajuda. É claro que a gente também não vai ficar gritando a todo momento, senão a gente vai ficar parecendo maluco aí pela rua, né? Mas quando você estiver naquele momento de intimidade com o Senhor, clame ao Senhor, grite, peça socorro.
Se você está com medo, se você criou mais um problema, se você criou mais um medo, se você está passando por uma situação difícil, se você está no meio de uma tempestade, grite ao Senhor, clame ao Senhor, confie nele. Ele está indo ao seu encontro. Seja como Pedro, grite mesmo, clame mesmo, peça socorro mesmo. Não fique envergonhada de pedir socorro ao Senhor, não. Passou um tempo da minha vida que eu fiquei pensando, olha, parece que eu só peço, né? Cada dia eu peço uma coisa para o Senhor. Ai, Senhor, hoje eu queria tanto isso. Ai, Senhor, hoje me ajuda naquilo. Aí no dia seguinte, ai, Senhor, hoje... Não fica com medo disso não, meu irmão. Jesus quer intimidade com você, Ele quer que você fale mesmo. Ele quer que você clame mesmo. Não fique achando que você está incomodando Jesus, porque você não está incomodando Jesus. Jesus está indo ao seu encontro. Clame, peça socorro, grite, chore, se jogue aos pés do Senhor, dobre os seus joelhos, coloque a sua cara no pó, fale com Deus. Clame, grite como Pedro. Jesus está indo ao seu encontro. Amém? Versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E mais uma vez, eu gosto muito de Pedro, porque Pedro, todo mundo ali estava achando que era um fantasma. E Jesus disse para Pedro, vem. E ele foi. Ele saiu do barco e pisou no mar. E andou por sobre as águas. Isso é muita coragem. Talvez eu ali naquele momento não teria tanta essa coragem não, porque a gente falha, a gente é humano, a gente peca, eu ia ficar com medo de afundar, a onda estava forte, o vento estava forte, a tempestade estava forte, mas Pedro foi. Pedro teve coragem. Jesus está falando para você nesta noite, vem, não precisa ter medo. Tenha coragem. Você já clamou, você já me gritou, você já me chamou e eu estou aqui te dizendo, vem. Vem com medo mesmo, mas vem. Vem morrendo de pavor, mas vem. Não pensa no mar que tá agitado. Não pensa no vento que está forte. Vem, porque eu estou no controle de tudo. E olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Pedro foi e Pedro andou sobre as águas assim como Jesus. Pedro, com a sua ousadia, com a sua coragem, vivenciou momentos ali que ninguém mais aqui vivenciou. Pedro andou sobre as águas assim como Jesus. Olha que maravilhoso. E aí eu fico pensando em seguinte, eu não teria talvez a coragem de ir. Mas se eu visse que alguém foi na minha frente e andou sobre as águas, eu ia atrás. Aqueles discípulos poderiam ter ido atrás. E eu creio que se todo mundo fosse atrás de Pedro, todo mundo teria andado sobre as águas. Perderam a oportunidade de andar sobre as águas. Agora não anda mais. Mas eu creio que se os discípulos fossem atrás de Pedro, todos teriam andado sobre as águas. Se você está vendo o seu irmão indo até Jesus, se você está com vontade de ir, vai atrás também. Se você está vendo o seu irmão clamando a Jesus e Jesus falando vem e o seu irmão está indo, segue ele e vai também. Não faça como esses discípulos que ficaram no barco com medo, não. Vai atrás de Pedro, vai atrás do seu amigo, vai atrás do seu pastor. Se ele está indo até Jesus, vai também. Porque ele tem milagre para você também. Muitas vezes a gente fala, porque Jesus só opera na vida do irmãozinho aqui do lado, na minha ele não opera. É porque aquele irmãozinho ali do lado teve coragem e andou sobre as águas. Às vezes você não sai do seu caminho, do seu pedacinho, do seu quadrado, você não consegue ter coragem para andar sobre as águas junto com teu irmão. Teu irmão está vivenciando um milagre maravilhoso e você não vai. Você não vai porque você não teve coragem, porque você não teve ousadia, você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus enquanto você ficar parado. Vai atrás, sim. Deus não está agindo porque você também não está obedecendo o que Ele está falando para você. Vem, Jesus está te chamando, vem. Vem viver o sobrenatural comigo. Vem viver o milagre da sua vida comigo. Eu estou no controle, não precisa ter medo. Amém? Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E aí Pedro começou muito bem, né? Teve coragem, pisou no mar, andou sobre as águas. E aí, um verbo que me chama muito a atenção no início desse versículo é o seguinte, reparando, porém, na força do vento. Naquele momento, Pedro estava ali
todo, andando sobre as águas, tirando a maior onda com todos os discípulos que ficaram no barco. Só que aí Pedro tirou o foco de Jesus. Pedro começou a reparar novamente no seu problema. No vento, no mar, na tempestade, nas ondas. E começou a afundar. Quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus e focamos novamente nos nossos medos, nos nossos problemas, nas nossas tempestades, no nosso deserto, nós vamos afundar. Não deixe, como eu disse, os seus medos, os seus problemas ultrapassarem o que Jesus é na sua vida. Ele está te chamando, ele está dizendo, vem, você já vivenciou um pouco do milagre, você já conseguiu andar sobre as águas, mas você olhou para trás. Você focou novamente no seu medo, você focou novamente no seu problema. E aí você começou a afundar, porque sozinho você não consegue. Jesus precisa estar com você. Existem momentos que sozinhos nós não conseguimos. Jesus precisa estar com você. E aí Pedro faz o quê? Grita novamente. Salva-me, Senhor! E como eu disse, existem pessoas que às vezes parece que tem medo de clamar ao Senhor. Mas Pedro não tinha, não. Pedro já tinha gritado um pouquinho antes, gritou de novo. Grite também, clame também, peça socorro também. Não fica pensando, pedi socorro para o Senhor ontem, vou pedir hoje de novo. Não pensa assim, não. Peça socorro quantas vezes for preciso, porque Jesus está aqui para nos socorrer. Jesus está aqui para que você vença os seus medos. Jesus está aqui te chamando para que você viva o sobrenatural com Ele. Jesus está no controle de tudo. Amém? Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós oramos ao Senhor, quando nós pedimos incessantemente ao Senhor, Jesus prontamente te estende a mão. Primeiro Jesus fala, vem. Jesus está falando para você nesta noite, vem. Mas às vezes você pode estar um pouco ainda receoso, talvez você ainda pode estar um pouco com medo, porque é normal, e Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece a sua luta, mas não se esqueça que Jesus confia em você e Jesus está estendendo a sua mão para que você pegue na mão dele e venha junto com ele. Pegue na mão de Jesus, clame, vá com Jesus. Não está conseguindo ir sozinho? Pegue na mão de Jesus e vai com ele, porque ele não vai te abandonar. Pegue na mão de Jesus e caminhe, porque ele não vai te largar. Ele não vai deixar você afundar. Nós podemos perceber aqui no texto que Pedro não chegou a afundar totalmente. Como eu disse, quando Jesus está no barco, o que está pior não vai piorar. O que está pior vai melhorar. Porque Pedro poderia se afundar totalmente e morrer afogado. Mas Jesus estava ali, Jesus está aqui, Jesus está na sua vida, Jesus está na sua casa. E você não vai afundar. Ele vai te puxar pela mão e você vai andar de mão dada com ele. E o melhor ainda, melhor do que andar sobre a água sozinho, é melhor andar sobre a água dando as mãos para Jesus. Você estava andando sobre o seu problema sozinho, mas agora você está andando sobre o seu problema com Jesus. Ninguém mais pode com você. Todas as pessoas vão ter medo de você. Todas as pessoas vão ficar pensando, olha, esse daí é bom mesmo, porque quando eu achei que eu ia afundar, o inimigo vai pensar isso. Quando eu achei que eu ia afundar esse daí, ele foi lá e não deu a mão para Jesus. É isso que acontece nas nossas vidas. Quando o inimigo acha que finalmente vai conseguir te afundar, porque você está cercado de medo, porque você está cercado de problema,
Você precisa ter coragem para pegar na mão de Jesus, porque ele vai te levantar novamente. E o inimigo vai saber que com você ele não pode, porque você tem aquele todo-poderoso que anda lado a lado com você, segurando a sua mão, passando por cima do seu problema, para que você saiba que o seu problema não é nada quando você está de mão dada com Jesus. O seu problema não é nada que ele não possa resolver quando você está de mão dada com Jesus. O seu problema não é nada quando você vive o sobrenatural de andar sobre as águas com Jesus. Amém? Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Andaram sobre as águas, subiram no barco e o vento cessou. Quando o inimigo sabe que você está de mão dada com Jesus, ele vai ter que cessar, porque o Todo-Poderoso chegou. E quando ele ordena, o mar se abre, o vento cessa, a tempestade acalma, o seu filho volta para casa, o seu casamento vai ser restaurado, você vai ser curado. Quando ele ordena e está de mão dada com você, tudo cessa. O seu problema vai ter fim. Você vai ter vitória. Você vai parar de ter medo. Você vai parar de focar no seu problema e você vai focar somente naquele em que você está segurando a mão. Porque ele nunca deixou de segurar a sua mão. Não volte para trás, não olhe para trás. Clame pedindo ajuda ao Senhor, porque ele vai estender a sua mão prontamente para você. Amém? Versículo 33, quero chamar os irmãos do louvor. Quero pedir à igreja que se coloque de pé também, por favor. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqueles discípulos, eu creio que perderam a oportunidade de andar sobre o mar também junto com Jesus. Mas eles reconheceram que aquilo que eles estavam chamando de fantasma anteriormente era Jesus Todo-Poderoso. Eles reconheceram que ele verdadeiramente é o Filho do Senhor. E que você conheça também, que você reconheça também, verdadeiramente, que Deus é o dono da sua vida. Que verdadeiramente ele é o dono do seu barco. Que verdadeiramente ele confia em você. Que verdadeiramente ele está de mão dada com você. Que verdadeiramente ele anda sobre as águas com você. Que verdadeiramente ele quer que você prove dos milagres dele na sua vida. Verdadeiramente ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é aquele que te socorre. É aquele que prontamente estende a sua mão para você. Ele apenas te diz: vem, tenha coragem, vá até Jesus, confie em Jesus, mesmo que no seu barco esteja passando por muitas tempestades. Ele está te chamando: vem, porque ele quer dar a mão para você. Ele quer mostrar que ele verdadeiramente é o Senhor da sua vida. Ele verdadeiramente é aquele que tem o controle de tudo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Igreja, coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor.
Senhor nesta noite, amém? quero fazer um convite esta noite. Não sei como está o seu barco, se está com tempestade, se está com ondas e ventos fortes. Mas Jesus está falando nesta noite para você: vem, segura minha mão, vem que eu estou contigo. Aquele que precisa de uma oração, quero convidar que venha aqui à frente, que nós iremos orar por você, pela sua vida. Tenha essa coragem, esta ousadia, assim como Pedro. Grite, clame ao Senhor, peça socorro, porque Ele está aqui neste lugar e Ele está estendendo suas mãos para você. Venha até aqui à frente que nós iremos orar por você, amém? Eu quero chamar a diaconisa Kátia, auxiliar Tess, para me ajudar neste momento, amém? Descansarei, pois sei que és Deus.
Ore, igreja, clame ao Senhor. Coloque no altar do Senhor o seu medo, o seu problema. Ele está aqui nesta noite. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas do também andei. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas do também és descansarei, pois sei que és Deus. Deus amado, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nunca saiu do nosso barco, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cuidar de nós, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor prontamente estende as mãos para nós, Pai. Muito obrigada, Pai, porque quando nós estamos afundando em nossos medos, em nossos problemas, Pai, quando nós não conseguimos mais caminhar sozinho, o Senhor nos dá a mão e caminha ao nosso lado, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor confia em nós, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Muito obrigada, Deus, porque onde o Senhor chega, o vento cessa. Onde o Senhor chega, a tempestade se acalma. Onde o Senhor chega, os nossos medos caem por terra. Onde o Senhor chega, problemas são resolvidos. Pessoas são curadas. Famílias são restauradas. Onde o Senhor chega, há milagre. Onde o Senhor chega, há sobrenatural. Porque verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus. Verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor falou muito aos nossos corações e agiu profundamente aqui e em nossos lares, Pai. Eu te agradeço por tanto cuidado e por nunca nos abandonar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor nesta noite, amém.